E aí, pessoal do sexto ano, tranquilo? Antes da gente começar, eu vou pegar um pouco no pé de vocês, porque vocês foram muito mal nessa lista de exercícios, tá? Eu vou comentar com vocês, aí teve um erro do sistema aqui, ou eu, quando eu estava fazendo a questão, esqueci de assinalar a certa, que vai melhorar um pouco a nota de vocês. Mas mesmo assim, no geral, a sala foi mal. Não era para ter ido tão mal assim. Mas vamos lá. Eu deixei pequeno aqui, pessoal, para caber tudo na tela, tá? Astronomia é o estudo dos astros e dos fenômenos celestes. Observe o esquema que representa um sistema planetário fora de escala, de tamanho ou distância, e responda às perguntas. Sobre a imagem, marque a afirmação se ela é verdadeira ou falsa. Eu tenho visto que exercícios com figuras, às vezes não abre a figura. Então eu vou evitar colocar figura, tá, nos próximos exercícios. Vamos lá. As formas arredondadas em torno da estrela principal do sistema solar são os anéis de Saturno? Pessoal, não, né? Os anéis de Saturno ficam em Saturno, não na estrela que é o Sol. Então a primeira pergunta é falsa. O planeta circulado em azul é o nosso planeta, a Terra? Bom, a Terra é o terceiro planeta do sistema solar, né? Então, Sol aqui, 1, 2, 3. Sim, verdadeiro. Verdade. O planeta marcado com o X é o maior planeta do sistema solar? Vênus. Bom, primeira coisa, Vênus não é o maior planeta do sistema solar, então só por isso a gente já daria errado aqui. E aqui também não é a posição de Vênus, né? Então, falso. Vamos para o próximo. As formas arredondadas em torno da estrela principal são as órbitas planetárias? Sim, verdade. Então, em torno da estrela principal, essas formas arredondadas, né, essa elipse, são as órbitas dos planetas, o caminho que os planetas fazem. Então, verdadeiro. Mesmo sem escalas de tamanho, só observando a ordem dos planetas, sabemos que o planeta marcado com o X é o maior do sistema solar, Júpiter. Verdade, pessoal. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? Então, beleza. A E é verdadeira. Vamos para a F. Os quatro planetas mais próximos da estrela principal são gasosos. Pessoal, não. Tanto que a Terra está aqui no meio, e a Terra não é gasosa, né? A Terra é rochosa. Então, falso. São os quatro últimos, né? Os quatro mais distantes. O erro aqui está na palavra próximos, né? Os planetas mais externos, ou seja, mais distantes da estrela principal, foram menos observados pelos astrônomos do que os mais próximos do Sol. Verdadeiro, pessoal. Por que que isso é verdade? Se vocês observarem, ó, a distância que tá, tudo bem que ele falou que não está em escala, mas se vocês pegarem o desenho em escala, vocês vão ver que o planeta mais longe, dentre os quatro primeiros aqui, ó, não está muito longe da Terra, eles estão próximos da Terra. Já os quatro últimos planetas, eles estão muito longe da Terra, então é mais difícil de você visualizar. Então a G é verdadeira. Os planetas mais próximos da Terra são mais fáceis dos astrônomos observarem, né? H. O quarto planeta mais próximo do Sol no esquema é conhecido como planeta vermelho, que é o planeta Marte. Verdade, pessoal? Marte é conhecido como planeta vermelho. E essa não é uma representação correta do sistema solar, pois deveriam ter 9 planetas em torno do Sol e não 8 como aparece no esquema. Falso, né, pessoal? Esse nono planeta aí seria Plutão, né? A gente sabe que Plutão não é um planeta, não é considerado mais um planeta, né? Então a gente ficou com falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos pegar a questão aqui, eu vou deixá-la do lado. Ó. Então, primeira questão falsa, segunda questão verdadeira, falsa, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, gabarito aí da primeira questão. Vamos para a segunda questão. Deixa eu apagar a primeira aqui. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é muito fácil. Todos os dias, novas descobertas dos cientistas enriquecem os conhecimentos da humanidade. Descobrem-se novos fatos sobre o universo e sua criação, já que os telescópios e outros instrumentos estão cada vez mais poderosos. As viagens espaciais são cada vez mais frequentes e novas técnicas são empregadas nessas pesquisas. O texto. Eita! Tirei o zoom aqui sem querer. O texto traz informações sobre uma ciência muito antiga, que sempre despertou o interesse das pessoas. Que ciência é essa?
Pessoal, se é a aula de astronomia, a ciência é a astronomia, certo? Questão bem fácil essa. Então não tem nem muito o que pensar aí. Vamos colocar a questão 2 aqui para vocês. Questão 2, alternativa B, astronomia. Essa é muito fácil, né? Vamos para 3. Meu medo é se a maioria acertou essa daí, né? Porque acertar essa daí quase que não vale, né? Vamos para 3. A astronomia é uma ciência muito antiga. Os povos antigos a usam a usaram, né? Aqui eu errei o tempo verbal, né? A usaram principalmente por causa da, isso eu falo no vídeo, pessoal, principalmente por causa da agricultura. Obviamente, para saber os dias, né? Para contar os anos, os meses, mas principalmente por causa da agricultura. Beleza? A agricultura é o motivo principal aí do desenvolvimento da astronomia para todos os povos antigos. Então, a alternativa B, necessidade para a produção agrícola. Vontade de conhecer o funcionamento da natureza? Tudo bem, pode até ser, mas não é a principal. Ó, presta atenção no principal. Tá? Vontade de desenvolver novos telescópios. Os maias não tinham telescópios, né? Eu falei isso no vídeo. Necessidade dela nas guerras. A astronomia é até importante para você se localizar, né? Saber onde é norte, sul, mas aquele povo não fazia esse tipo de guerra tão longe para precisar saber onde é norte e sul, né? Então, alternativa B aí de bola, que tem a ver com a agricultura. Vamos para a próxima questão, que é a questão 4. Assinale verdadeiro ou falso. Os maias eram um povo com alto desenvolvimento astronômico? Verdade, pessoal? Comento isso no vídeo de vocês, coloquei até algumas datas, né? Alguns dados, né? Não datas, alguns dados que mostram que eles tinham uma astronomia muito bem desenvolvida. Os meteoritos nunca atingem o solo terrestre. Pessoal, essa daqui é meio que uma pegadinha, tá? Porque você pode falar assim, ó, o meteorito, ele não nunca vai atingir o solo terrestre, porque quando ele entra na Terra, ele é chamado de meteoro. Ele muda o nome, né? Mas aqui, pessoal, eu estou falando meteorito, aquele mesmo corpo, tá? Então, eu vou considerar ela como falsa. Tá? A luneta foi um instrumento que auxiliou o progresso da astronomia? Verdade. Sem a luneta, a gente não teria muitas das descobertas que o Galileu fez, né? Atualmente, sabemos que o sistema geocêntrico é o correto. Isso aqui não precisa nem discutir, né, pessoal? Falso. A gente sabe que a Terra não é o centro do sistema solar. A Terra não é o centro de nada. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos para a próxima questão, que é a questão 5. Deixa eu apagar aqui. Assinale verdadeiro ou falso de novo. Asteroides são corpos feitos de gelo. Pessoal, os asteroides são corpos feitos de pedra. Feitos de gelo são os cometas, tá? Então, falso. Pedra, no caso, rocha, né? Os meteoritos são corpos que já estão dentro da Terra? Falso. O meteorito está fora da Terra. Dentro da Terra, o meteoro. Os cometas são feitos de gelo e por isso tem aquele rastro? Verdade, pessoal. Comento isso no vídeo com vocês também. Até coloquei umas fotos do cometa Halley, né? Os cometas e asteroides orbitam o Sol, já os meteoritos não. Verdade também. A gente tem o cinturão de asteroide e a gente tem os cometas que dão volta em torno da Terra. Os meteoritos, eles vagam pelo universo. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver a questão aqui. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, nada de muito difícil por enquanto, né? Vamos para 3. Opa, tirei o zoom aqui de novo. 3 não, vamos para 6, né? Apagar aqui, apagar aqui. Um meteorito pode ser uma bola de fogo, pois... Por que o meteorito, pessoal, ele é considerado uma bola de fogo? Quando ele entra na Terra, e ele passa a se chamar meteoro, né? O que vai acontecer? Ao entrar na Terra, ele vai entrar em contato com a atmosfera. A atmosfera vai começar a frear esse meteoro. E ela freia, o meteoro, pessoal, ele vem muito rápido, mas muito rápido mesmo. Vocês viram aquele vídeo que eu coloquei para vocês, aparecendo vários meteoros, né? Então, quando ele freia esse cara, ele começa a esquentar muito. Tenta a sorte de girar o pneu da sua bicicleta e segurar o pneu com a sua mão.
vai segurando a borracha do pneu com a mão, você vai ver que você vai queimar a mão. Então, toda vez que você tem alguma coisa freando outra, você esquenta muito. Então, quando ele é freado, ele esquenta muito, tá? Então, a alternativa que contém essa ideia aí é a B. Então, ele é realmente uma bola de fogo? Não, não é uma bola de fogo. Se não tiver atmosfera, ele entra, por exemplo, na Lua. Ele entra, não é bola de fogo nenhuma, ele bate no chão e não faz fogo nenhum. A B é o que a gente já conversou que está certo. C, a atmosfera da Terra é muito quente e faz ele evaporar instantaneamente? Não. E ele é feito de material inflamável? Também não. É feito de rocha, né? Vamos então para a próxima pergunta, que é a pergunta 7. O sistema heliocêntrico é... Bom, pessoal, o sistema heliocêntrico a gente considera o Sol no centro do sistema solar, né? Então você tem o Sol aqui e todos os outros planetas orbitando o Sol, né? Então o Sol como sendo o centro do sistema solar. Vamos ver aí as alternativas da questão 7. Um sistema no qual o Sol é o centro do universo? Não, o Sol não é centro do universo. Um sistema no qual a Terra é o centro do universo? Menos ainda, né? Um sistema no qual todos os corpos podem ser tomados como centro do universo? Nada a ver isso daqui. Um sistema no qual o Sol é considerado o centro do sistema solar. Aí sim, né? O Sol é o centro do sistema solar. Então, alternativa D. Vamos para a próxima questão, que é a questão 8. Assinale verdadeiro ou falso. Estou gostando dessas verdadeiros ou falsos, pessoal, que dá para perguntar bastante coisa para vocês. Equinócio. Aqui já começa a ficar mais difícil, né? No equinócio, os dias e as noites possuem 12 horas. Verdade, pessoal. Inclusive, eu realcei isso no vídeo dessa semana. Equinócio é quando os dois hemisférios estão sendo iluminados de forma igual, tá? E aí, 12 horas de dia e 12 horas da noite, tá? O equinócio inicia verão e inverno? Falso. Equinócio inicia outono e primavera. Quem inicia verão e inverno são os solstícios. O equinócio e o solstício são decorrentes da inclinação da Terra. Verdadeiro, pessoal. Se não tivesse o eixo inclinado da Terra, né, a Terra está aqui o eixo inclinado, nunca você teria, se você tivesse o eixo retinho, né, lembrando que os hemisférios estão aqui. Então, se o eixo fosse retinho, o Sol está aqui, ele vai iluminar igual os dois hemisférios. Já o Sol estando aqui, ele ilumina, por exemplo, nessa situação, muito mais o hemisfério norte do que o hemisfério sul. Então, verdade. O verão no hemisfério sul ocorre quando este hemisfério está mais longe do Sol. Bom, se é verão no hemisfério sul, é mais quente. Se é mais quente, eu tenho que estar mais perto do Sol. Então é falso. Está falando que é mais longe é inverno, né? O solstício de junho demarca o verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Verdade, pessoal. Se vocês perceberem, a gente está chegando perto de junho. E a gente está começando a esfriar. De noite, às vezes, a gente está tendo até que dormir de cobertor, né? Então está começando a esfriar. A gente está chegando perto de junho. Então, não pode ser verão aqui no hemisfério sul. Tem que ser realmente inverno no hemisfério sul. E quando é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte. Então tá certo. No solstício de verão, independente de qual e em qual hemisfério, então aqui eu estou falando qualquer solstício de verão, as noites são mais longas? Falso, pessoal. No solstício de verão, é sempre o dia mais longo. Então, se é solstício de verão aqui no sul, o dia é mais longo no sul. Se é solstício de verão no norte, o dia é mais longo no norte. Então, essa é falsa. Vamos lá para a questão 7, conferir aqui, né? Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Então, batem todas as respostas aí com a certa. E vamos para a última pergunta, que é: os telescópios ficam em locais com pouca atmosfera, pois? Aqui, pessoal, quando eu faço a questão, ele marca para mim automaticamente a alternativa A como a certa. E eu tenho que lembrar de mudar depois. Provavelmente, quando eu fiz esse exercício, eu esqueci de mudar. Então, por que o telescópio fica lá? Porque você não tem ar, você tem pouco ar, então não tem ar. E o ar, ele atrapalha a imagem. Então, se ele faz lá fora da atmosfera,
ele faz para não ter ar e o ar não alterar a imagem. Então, nesse caso, pessoal, aqui vai aparecer a resposta A como certa, mas não é a A, tem que ser a C, tá? A presença de ar pode alterar a qualidade da imagem. Então tem que ser a C de cachorro, beleza? Não é para ser a A. Então, eu vou depois mexer nisso aqui, vai mudar para todo mundo a nota. Vai subir um pouco a nota de todo mundo, tá? Mais ou menos uns 12% aí. Mas mesmo assim, teve aluno que acertou 33%, somando 12%, aí vai dar 40 e poucos por cento, né? Então, teve aluno que foi muito mal. Pessoal, não se esqueçam de assistir o vídeo da aula dessa semana, fazer os exercícios e me mandar mensagem caso vocês tenham dúvidas. Estou programando para a gente fazer uma live de dúvidas quando a gente acabar esse tema, tá? Provavelmente ainda não semana que vem, na outra semana aí. Aí a gente vai fazer uma live de dúvidas. Mas aí eu vou conversando com vocês, tá bom? Então um abraço e bons estudos.